Minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Eu quero ser muito grato pelo convite, pastor Carlos, em me trazer mais uma vez aqui e poder cultuar ao Senhor. Marcos, perdão, irmãos. Pastor, eu falei como? Carlos. E como é? Marcos. E eu falei como? Eu estive sexta-feira agora num evento aqui no hotel onde nós estamos hospedados. Inclusive as meninas passaram hoje o dia na praia, piscina, ficar tudo bestalhada. É coisa de paraibano quando vê água. Paraibano que mora no interior, nós. É. E aí nós estivemos lá no evento, lá da igreja, acho que é Docmos, Ministério Docmos, lá no hotel Golden Beach. E lá é o pastor Carlos. Por isso eu fiz essa troca. É o cansaço também. Também ninguém é de ferro, não. Atacar cebola. Desde o dia 5 de dezembro que nós estamos aí viajando por algumas cidades aqui do Nordeste, eu e as meninas. De fato, hoje é o último momento que o Senhor está nos dando de estar trabalhando, vamos dizer assim, no Senhor. Então elas pediram para ficar hoje descansando. Amanhã a gente está voltando para Campina Grande, resolver as coisas, que eu com a saudade de casa. Irmãos, às vezes a gente está nos cantos chiques, é tudo chique, é uns povos chiques, igreja chique, pastor chique, uns paletó chique, a esposa chique, uns homens chiques, uma mulher chique, um menino chique, umas praias chiques, é um chiqueiro só. Mas sabe de um negócio? A gente pode ficar no lugar mais chique que tiver, mas o lugarzinho da gente, irmãos, pode ser o cantinho mais, no meio do lugar mais esquisito que tiver, mas o cantinho da gente, irmãos, é bom que só segura. Amém, amém? Amém, amém. Meus irmãos, é bom poder voltar aqui. Espero muito em Deus que essa minha vida aqui possa ser abençoadora, não por causa de mim, mas por causa de Cristo na minha vida, apesar daquilo que sou, mas em Cristo Jesus sou salvo, lavado pelo sangue de Jesus. Aleluia. Há uma canção que quero começar com ela, em uma oração. O Salmo 139 diz: o Senhor me sonda, me conhece. Vamos lá. Tu me sondas, em tudo me conheces, até o meu pensar, Senhor, sabes tudo, eu sei, desde o ventre, eu ainda nem era, já eras tu comigo, isso eu também sei. Apesar da fragilidade, tu habitas em mim. Mesmo em meu ser pequeno, tu te moves assim. Mesmo que eu desça ao abismo, sem direito às mãos, tu conservarás em paz esse meu coração. E quem apartará o teu espírito de mim, se tu me amas assim? É impossível, posso passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Tu estás comigo. Aleluia. Tu me sondas, em tudo me conheces, até o meu pensar, Senhor, sabes tudo, eu sei, desde o ventre
de mim. Apesar da fragilidade, tu habitas em mim. Mesmo em meu ser pequeno, tu te moves assim. Mesmo que eu desça ao abismo, sentirei tuas mãos, e tu conservarás em paz esse meu coração. E quem apartará o teu espírito de mim, se tu me amas assim? É impossível. Posso passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Tu estás comigo por onde eu for, por onde eu for. Aleluia. Amém, amém. Amém. É porque você baixou meu microfone. Não baixe, não. Meus irmãos, um certo homem caminhando com seu filho de 4 anos. Aquele pai, ele foi surpreendido, irmãos, por uma daquelas perguntas que os nossos filhos às vezes nos fazem, que nos deixam sem respostas. E o menino, olhando para o seu pai, agarrado na mão dele, disse: papai, qual é o tamanho de Deus? O pai olhou para o filho, olhou para um lado, olhou para o outro e disse: e agora, José? E olhando para o céu, ele percebeu que estava passando o avião. Olhando para aquele avião, ele disse: filho, você está vendo aquele avião? Ele é grande ou é pequeno? E o filho olhou e disse: painho, é pequenininho, é bem bichodadinho, pai. É pequeno que só a cebola, é. O pai agarrou na mão do filho e o levou até o aeroporto. E chegando lá estava um Boeing, um grande avião estacionado. E o pai, então, apresentando aquele grande avião, seu filho disse: filho, e esse avião, filho? Ele é grande ou é pequeno? O menino, encantado, olhando para o avião, disse: eita, pai, esse tá com a cebola de grande. Esse é grande, pai, grande que só. E aí o pai, respondendo para o filho, disse: filho, assim é o nosso Deus. Aleluia. À medida em que nós estamos distantes de Deus, filho, nós o vemos longe, distante, lá no céu. Nós olhamos para as dificuldades e vemos que elas são maiores. Mas à medida, filho, que nós nos aproximamos de Deus, Ele se deixa se apresentar e Ele mostra o quanto Ele é grande. Aleluia. Porque o nosso Deus é grande, grande, grande. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Nada me pertence neste mundo. Eu não tenho nada que não venha de Deus. Eu não me exalto, pois eu sei quem sou, pobre pecador, de quem Deus teve compaixão. E estou plenamente convencido, a minha riqueza, que minha riqueza não está aqui. Pouco me importa o que ganhar, nada me importa o que perder. Sei que o meu tesouro está no céu. Tudo que eu tenho é de Deus. A minha família é de Deus. O meu ministério é de Deus. A minha igreja é de Deus. Os meus projetos são de Deus. A minha casa é de Deus. Os meus filhos são de Deus. Minhas posses são de Deus. A minha vida é de Deus.
riqueza não são bens, não, que minha riqueza não está aqui. Pouco me importa o que ganhar, nada me importa o que perder. Sei que o meu tesouro está no céu, tudo que eu tenho é de Deus. A minha família é de Deus, o meu ministério é de Deus, a minha igreja é de Deus, os meus projetos são de Deus. A minha casa é. Cante os meus filhos são de Deus. Minhas posses são a minha vida. A minha vida é de Deus, porque foi Ele quem me deu. Foi Deus, tudo foi Ele quem me deu. De Deus, tudo que eu tenho é de Deus. De Deus, tudo foi Ele quem me deu. De Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Tudo que eu tenho é de Deus. Tudo é teu, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu possivelmente já contei essa história por aqui. Sabe, irmãos, eu vivo nas ruas, nas praças, nas feiras, evangelizando. E eu conto muito essas histórias. Essa história, por exemplo, é a história de uma mulher que, acordada pela manhã, depois de ter passado pela sessão da quimioterapia, ela se olhou no espelho e percebeu, irmãos, que só haviam 3 fios de cabelo em sua cabeça. Ela se olhou e não se entristeceu por causa disso. Pelo contrário, ela sorriu para si mesma, olhando no espelho, e olhando para aqueles fios de cabelo, ela disse: eu já sei o que eu vou fazer com você. Ela disse: vou fazer uma trança. E fez. E teve um dia feliz na presença do Senhor. No outro dia ela acordou e percebeu que só haviam 2 fios de cabelo, irmãos. Ela se olhando, ela não se entristeceu. Antes, ela sorriu para si e disse: eu já sei o que vou fazer com esses fios de cabelo. Ela pegou um fio de cabelo, jogou para o lado de lá, outro fiozinho jogou para o lado de cá, partindo o cabelo no meio, e teve um dia feliz na presença do Senhor. Diga amém, amém. Amém, amém. No outro dia, ela acordando, ela percebeu que só havia um fio. Ela não se entristeceu, irmãos. Ela sorriu para si mesma e disse: ainda tem um fiozinho. Será possível? Eu já sei o que é que eu vou fazer com você. Ela pegou o fiozinho e disse: hoje eu vou amarrar esse cabelo como um rabo de cavalo. E teve um dia feliz na presença do Senhor. No outro dia, irmãos, não tinha cabelo nenhum. Mas ela não se entristeceu. Ela disse, se olhando: hoje eu não preciso nem pentear o cabelo. Yes, glória a Deus, amém, amém, louvado seja o nome do Senhor. E teve um dia feliz na presença do Senhor. Meus irmãos, certamente você conhece alguém que esteja passando por uma grande luta na vida, está enfrentando uma grande batalha na vida. Ou quem sabe essa pessoa seja você mesmo. Sabe, irmãos, a vida sempre tem o outro lado da moeda. Por exemplo, aquele quarto bagunçado do seu filho que você passa o dia inteiro pedindo para que ele arrume, e ele passa o dia inteiro na frente da televisão. Sabe o que isso significa? Isso significa que o seu filho está dentro de casa. Amém, amém?
Sabe aquela bagunça que ficou na sua casa depois daquela festa abençoada no final de ano e ficou um monte de panela em cima da pia e você olhou e disse: eita cebola! Sabe o que isso significa? Isso significa, irmãos, que você é querido, que você esteve entre amigos, entre irmãos, pessoas que amam você. Sabe aquela roupa que não cabe mais em você, que você de vez em quando tem tentado e parece que não cabe mais? Sabe o que isso significa? Principalmente as mulheres, não diga nada não, irmãos. Não é isso que você está pensando, não. Sabe o que significa? Significa que o Senhor Deus tem te dado muito mais além do que você precisa. É por isso que você está mais gordinha, amém, amém. Principalmente nesse final de ano, irmão, estou voltando para casa com 3 quilos a mais. Ah, talvez você pense, esse menino é magro que só. Imagine 3 quilos a menos. Meus irmãos, eu digo assim, com esse tom de brincadeira, mas é muito sério, irmãos. Eu queria que você orasse comigo através desta canção. É uma oração que diz assim: vem agora, Espírito Santo, eu estou aqui. Deixa a tua unção fluir, vem me tocar. Meu Senhor, meu Rei eterno, esse meu coração, vem, recebe hoje a minha adoração. Eu quero ser oferta, eu quero ser oferta viva em teu altar, meu Pai. A minha vida eu entrego em tuas mãos. Mesmo que não haja em mim palavras pra dizer, quando teu amor invade o meu viver, diga pra ele: toque minha vida, toque minha vida, Espírito Santo, vem me envolver, vem me envolver, Espírito Santo, vem me renovar, vem me renovar, Espírito Santo, faça o teu querer, faça o teu querer, Espírito Santo. Aleluia. Eu quero ser oferta viva em teu altar, meu Pai. A minha vida eu entrego em tuas mãos. Mesmo que não haja em mim palavras pra dizer, quando teu amor invade o meu viver, diga pra ele: toque minha vida, Espírito Santo, vem me envolver, vem me envolver, Espírito Santo, vem me renovar, Espírito Santo, faça o teu querer, faça o teu querer, Espírito Santo, toque minha vida, Espírito Santo, vem me envolver, Espírito Santo, vem me renovar, Espírito Santo, teu querer, faça o teu querer, Espírito Santo. Aleluia. A honra é tua, Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia dos meus irmãos. Nos ensina, Senhor, pela tua palavra, Senhor,
a vermos, Senhor, aquilo que o Senhor quer que nós possamos enxergar na nossa caminhada, Senhor. Que as dificuldades que alguns de nós talvez estejam enfrentando, Senhor, possam ser vistos de outra maneira. Eu te peço assim, já grato pelo Teu Espírito, pela Tua graça, pela Tua misericórdia em nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Por favor, meus irmãos, abra sua Bíblia no livro de Marcos. Eu gostaria de trazer uma palavra, irmãos, de consolo. Marcos capítulo 4, versos 35 a 41. Eu peço que você abra sua Bíblia e mantenha-na aberta, por favor, nesse texto. Marcos capítulo 4, versos 35 a 41. Jesus acalma uma tempestade. Marcos 4, 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de ventos, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sob o travesseiro. E eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece-te. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia, glória a Deus. Eu queria conversar com você sobre o tema: não desanime, não tenha medo, tenha fé. Amém, amém? Amém. Meus irmãos, eu gostaria de dizer para você nesta noite que as tempestades da vida, elas existem, irmãos. E elas são inevitáveis, irmãos. Elas chegam para o rico, elas chegam para o pobre, elas chegam para o doutor, elas chegam para o analfabeto. Elas chegam, irmãos, para o jovem, elas chegam para os velhos. As tempestades, irmãos, elas chegam para os crentes e até mesmo para os descrentes. Muitas vezes, irmãos, essas tempestades chegam e transtornam as nossas vidas. É uma enfermidade grave. Às vezes é um acidente dramático. Às vezes, irmãos, é um luto doloroso que enfrentamos, é um divórcio amargo, é uma perda financeira radical. Às vezes é uma situação que você não imaginava e que vem e que se instala na sua vida, de forma que você não contava, que você não previa, porque as tempestades, irmãos, elas são inevitáveis. Meus irmãos, nós não vivemos aqui numa redoma de vidro, nós não vivemos aqui, irmãos, numa estufa. Irmãos, mesmo crentes em Jesus, mesmo nós sendo salvos pela graça de Deus, mas nós estamos sujeitos às doenças, às lutas, às batalhas, às aflições, irmãos, às tribulações que esta vida tem, irmãos. Porque as tempestades são, irmãos, inevitáveis. Mas mais do que isso, ainda a título de introdução, irmãos, as tempestades são também, além de inevitáveis, elas são inesperadas, irmãos. Elas chegam de surpresa, de súbito, sem mandar telegrama, sem mandar um aviso, sem tocar a nossa campainha. E muitas vezes, irmãos, essas tempestades chegam e colocam a nossa vida de ponta cabeça. Pense comigo naquela pessoa que vai ao médico, por exemplo, fazer um exame de rotina e sai de lá com a informação de que está com uma doença grave.
Pense comigo, irmãos, um casal, por exemplo, que depois de 20 anos de vida conjugal, de harmonia, de paz, de repente, meus irmãos, um fato acontece, um caso, uma traição, e isso machuca, isso fere, isso sangra a pessoa, irmãos. Irmãos, muitas vezes essas situações chegam e nós não estamos programados, nós não estamos agendados com essas tempestades. E curiosamente, irmãos, eu não sei se você já percebeu, lendo nesse texto, quando eles entram naquele barco, irmãos, não havia tempestade. Quando eles estão no meio da viagem, a tempestade chega e não era uma tempestade de chuva, era uma tempestade de vento. A tempestade da vida, irmãos, é assim também. Chega de surpresa, chega repentinamente, irmãos, e nos alcança, e nos atinge. Muitas vezes, irmãos, nos enche de temor, de pavor, diante da gravidade da crise. Mas em terceiro lugar, a título de introdução ainda, irmãos, as tempestades da vida não são apenas inevitáveis e imprevisíveis, mas elas são também inadministráveis. É um nome difícil do cara dizer. Mas aqueles discípulos, irmãos, boa parte deles conheciam aquele mar, porque eles eram pescadores, a maioria. E ali, irmãos, ali era o território deles, ali era o habitat deles, ali era o ganha-pão, ali era o lugar onde eles conheciam, ali era o mar, o lugar mais doméstico da vida deles, mais familiar e conhecido. Mas de repente uma crise chega e eles tentam administrar a crise, eles tentam remar, eles tentam, mas a tempestade cada vez mais ficava forte e eles perderam totalmente. Quem sabe você esteja aqui passando por essa tempestade também. Quem sabe você esteja vivendo uma situação comum, é o seu casamento, ou quem sabe os seus filhos, a sua vida financeira, é a sua saúde, quem sabe é a sua... irmãos, se de repente aquilo que é tão conhecido, tão doméstico, se torne tão estranho, se torne tão difícil de dominar, aquilo que era tão comum se torna um gigante para você, e você que já lidou com a mesma situação e outras situações, e que já conseguiu triunfo e vitória sobre essa mesma situação, agora quanto mais você rema para a direita, o bicho vai para a esquerda, e quanto tenta para a frente, ele vai para trás. Meus irmãos, muitas vezes as crises das nossas vidas são assim, irmãos, inadministráveis. Lembram-se quando Paulo estava indo para Roma? Houve uma tempestade e o barco, irmãos, estava à deriva. O barco ficou à deriva. Eles largaram o leme e foram se deixando levar, porque eles não tinham mais o controle da situação. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: quando a sua vida está como um barco à deriva, parecendo que não tem controle, e você não tem esse controle, acredite, o Senhor Deus ainda está no controle da sua vida. Aleluia, eu creio. Por isso eu quero dizer uma quarta verdade para nós entrarmos na exposição do texto, irmãos. As tempestades são inevitáveis, as tempestades são imprevisíveis, as tempestades são inadministráveis, mas em quarto lugar, e graças a Deus por isso, diga amém, amém. As tempestades são pedagógicas, irmãos, instrutivas. Deixa eu dizer um negócio para você. Nós, irmãos, cristãos evangélicos, não cremos em azar, em sorte, nós não cremos em gato preto, em acaso, nós não cremos em feitiço, em macumba, nós não cremos em determinismo também. Mas a Bíblia diz, irmãos, que nem um fio da sua cabeça pode ser tocado sem que o Senhor Deus saiba, sem que o Senhor permita. Nem um pássaro, irmão, pode cair por terra sem que o Senhor permita. Nem uma folha seca pode cair ao chão sem que o Senhor permita. Se Deus, querido, está permitindo você passar por uma crise, por uma tempestade, não é, querido, não é porque o Senhor, Ele quer atormentar você, nem destruir você. Deus, Ele quer fortalecer a musculatura da sua alma. Deus, Ele quer fortalecer você. Deus quer que através dessa experiência você chegue mais perto dEle e tenha experiências benditas com eles, irmãos. As tempestades são pedagógicas, diga graças a Deus. Mas olhe comigo, por favor, na sua Bíblia. Eu queria que você percebesse que
Nesse texto, irmãos, todo esse texto ele é regido por 3 perguntas. A primeira pergunta está aí no versículo 38. É a pergunta, irmãos, dos discípulos a Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta, irmãos, que rege esse texto é a pergunta de Jesus aos discípulos, que está ali no versículo 40. Perceba, diz assim: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E a terceira e última pergunta do texto, irmãos, está aí, é a pergunta dos discípulos entre eles mesmos, dizendo, no versículo 41, quando perguntam assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu gostaria então, irmãos, que nós considerássemos essas 3 perguntas. Vamos, portanto, para a primeira. Veja comigo. Diz a Bíblia, irmãos, que o texto aí prova que Jesus havia passado todo aquele dia ensinando as parábolas do reino. E você que tem o hábito de falar em público, se você fala um dia inteiro, no final do dia você está cansado, que só uma cebola. E diz a Bíblia, irmãos, que então Jesus ele chega para os discípulos dizendo: passemos para outra margem. E diz a Escritura, irmãos, que então os discípulos despedem aquelas multidões que estavam ouvindo Jesus à beira-mar e depois entram no barco. E enquanto o barco caminhava, Jesus, que estava cansado, foi lá para trás do barco, para a polpa do barco, pegou um travesseiro, deitou-se e dormiu-se. Desculpa a expressão que eu quis dizer. Mas de repente surge a tempestade. Eles tentam administrar, eles tentam resolver, mas o problema se agrava, irmãos. Quando eles percebem que o problema não tem saída, não tem solução, que o barco está se enchendo de água, o mar está agitado, as ondas açoitam aquele frágil barco, eles percebem que uma tragédia está para acontecer. Eles vão até Jesus e acordam a Jesus com uma pergunta que tem tom de censura, irmãos, dizendo: mestre, não importa que pereçamos. Perceba, irmãos, isso não é apenas uma pergunta, isso é uma censura, isso é uma acusação. Agora, pare para pensar comigo o seguinte: por que é, irmãos, que esses discípulos fazem essa pergunta de desespero, de censura a Jesus? Não te importas? Sabe por quê, irmãos? Você e eu temos a mesma tendência. Quando estamos passando por uma crise, um problema na família, no casamento, um problema financeiro, um problema com os filhos, e você está passando por uma crise tão grande, o problema se agrava e você não vê saída, e você não vê solução, a sua sensação é de que parece que Deus não está fazendo nada mesmo, de que Deus está indiferente, que Deus está em silêncio, de que Deus está distante, de que Deus está dormindo. Então, irmãos, a pergunta que você traz nos lábios não é apenas uma pergunta, é uma censura, dizendo: o senhor não vai fazer nada não? O senhor não vai me ajudar não? O senhor não está vendo eu não? A minha crise, a minha luta, a minha família, meus problemas, senhor. Agora perceba, irmãos, por que é que aqueles discípulos fazem essa pergunta com tom de censura? Por 3 razões, irmãos. Primeiro, não era fácil, irmãos, para eles conciliar uma coisa: a obediência a Jesus e o estabelecimento da tempestade, porque foi Jesus quem disse para eles: passemos para outra margem. Eles entraram naquele barco, irmãos, e fizeram essa viagem porque foi Jesus que mandou. Eles não fizeram por conta própria, irmãos. Eles não foram porque queriam ir, foi porque o Senhor mandou, irmãos. Então, como é que você vai entender que você está fazendo a vontade de Deus, que você está andando segundo a orientação de Deus, que você está dentro do projeto de Deus, que você está no centro do projeto de Deus, e quando você está fazendo a vontade de Deus, se estabelece a crise? Irmãos, entender a tempestade de Jonas, por exemplo, é fácil, irmãos. Ele estava tomando o caminho contrário à vontade de Deus, ele estava na rota de fuga, e Deus manda a tempestade atrás dele para colocá-lo de volta ao caminho da obediência. Mas como entender de que você é um servo de Deus, uma serva de Deus, um crente fiel, que vem à igreja, que adora ao Senhor, que tem uma vida de oração, que é dizimista, que leva a Deus a sério, que é uma pessoa piedosa, que guarda as suas mãos do mal, que livra os seus pés da queda, e agora você está enfrentando uma crise, irmãos? Não é fácil, meus irmãos.
Pense comigo, por exemplo, em Paulo, irmãos, quando ele chega em Roma, e escreve para a igreja de Filipos, ele diz: meus irmãos, eu quero que vocês saibam de uma coisa, que as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. E aí, talvez algum dos irmãos nos dias de hoje podia perguntar: mas aí, Paulo, você tem uma vida próspera, abençoada, gostosa, amém, amém? Paulo diz: não, filho, preste atenção, eu passei muitas lutas, fui perseguido lá em Damasco, fui rejeitado lá em Jerusalém, eu fui abandonado, esquecido. Eu estava fazendo a obra missionária lá em Listra, quando fui apedrejado e fui arrastado da cidade. Eu fui entrar na Macedônia por ordem de Deus, e quando eu entro lá, eu fui preso e açoitado e jogado numa cadeia, ensanguentado, filho. Eu fui fazer a obra de Deus lá em Tessalônica, e lá eu fui enxotado da cidade. Eu fui fazer lá em Bereia, lá a obra do Senhor, e lá eu fui escorraçado. Eu fui pregar lá em Atenas, e lá eles me chamaram de um tagarela. Eu fui, irmãos, pregar lá em Corinto, e me chamaram de impostor. Oh, meus irmãos, eu enfrentei lutas maiores que minhas forças. Eu fui levar uma oferta lá em Jerusalém para os pobres, e lá eles me prenderam. Eu fui para Roma porque Deus me queria em Roma, e disse o Senhor: coragem, Paulo, que eu quero que você vá para Roma. E no dia que eu embarquei para Roma, eu enfrentei um naufrágio. E aí, quando cheguei na ilha de Malta, eu fui picado por uma cobra. Eu cheguei aqui agora em Roma algemado, mas eu quero que vocês saibam de uma coisa: todas essas coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. Irmãos, por que é que esses discípulos então fizeram essa pergunta? Em segundo lugar, sabe por quê? Porque eles tinham um sério problema entre conciliar a urgente necessidade deles com a demora do socorro divino, irmãos. Meus irmãos, nós temos muitas dificuldades em lidarmos com o tempo de Deus, não é verdade? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quantas pessoas aqui já estão orando por uma causa há mais de 5 anos? Levante sua mão. Uma mesma causa. Várias pessoas. Muitas vezes nós ficamos aflitos, né, irmãos? Talvez seja a conversão do marido, a conversão dos filhos. Quem sabe a volta de alguém para a casa do pai. Uma enfermidade que veio. Quem sabe seja uma crise econômica difícil de lidar. Irmãos, o tempo de Deus às vezes nos machuca muito, não é verdade? Mas aí, irmãos, aqueles discípulos estão assim. E de repente, deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Eu acho que a maior dor que Marta enfrentou não foi a doença do irmão, foi a demora de Jesus. Lázaro ficou doente. Marta mandou o seguinte recado para Jesus: está enfermo aquele a quem amas. Não precisa dizer mais nada, irmãos. Quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. Aí Jesus manda o seguinte recado: vai lá, diz o seguinte: esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Agora preste atenção, irmãos, que quando Jesus chega em Betânia, Lázaro está morto, sepultado há quanto tempo? 4 dias. Quando Jesus está chegando na aldeia de Betânia, ela, antes mesmo de falar shalom, bom dia, disse o seguinte: Marta, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tivesse dormido, não tinha morrido. O senhor demorou mais, agora não tem mais jeito, agora não tem mais saída. Conjugou, irmãos, o verbo no passado. Se tu estiveras aqui, meu irmão não teria dormido, teria morrido. Aí Jesus disse: filha, ele vai ressurgir. Ela diz: eu sei que ele vai ressurgir no último dia. Conjugou no futuro. Aí o Senhor diz: filha, eu não fui, eu não serei, eu sou a ressurreição e a vida. Eu agi aqui e agora, é hoje essa menina. Mas, irmãos, por que é que estes homens estavam aflitos, perguntando para Jesus: mestre, não te importa, Senhor? Por uma terceira razão, irmãos. Como conjugar as nossas crises mais agudas, irmãos, com o total silêncio de Deus? Se Jesus estava dormindo, irmãos, ele estava em total silêncio. E deixa eu dizer uma coisa:
O silêncio de Deus, irmãos, grita mais alto em nossos ouvidos do que o barulho das ondas, do que o barulho das circunstâncias, do que os trovões da tempestade. Eu sei, irmãos, não é fácil. Você está passando por uma situação e você pede, você clama, e você ora, e você jejua, e você chora, e os céus estão em silêncio. Ah, meus irmãos, diz a Bíblia que Jesus então, irmãos, se levanta e repreende o vento, e repreende o mar, e diz: aquieta-te, acalma-te. Mas menino, e o mar ficou calmo. E como um preá brabo, irmãos, ele foi ficando bem mansinho. Imagine aquele barco ficando bem quietinho, parecendo uma redinha, bem devagarzinho, serenidade. E quando as circunstâncias foram resolvidas, irmãos, agora o Senhor faz a segunda pergunta do texto, no versículo 40. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eu pergunto a você, querido, se você e eu estivéssemos naquele barco, naquela mesma circunstância, será que a nossa reação teria sido diferente, irmãos? Claro que não, irmãos. Mas a grande pergunta, irmãos, é: por que é que aqueles discípulos deveriam ter fé e não medo? Em primeiro lugar, irmãos, por causa da promessa de Jesus. Veja comigo o verso 35, quando ele diz: passemos para outra margem. Se Jesus disse: passemos para outra margem, qual era o destino deles, irmãos? A outra margem, meus irmãos, não é no fundo do mar, não. Sabe por que você e eu muitas vezes ficamos assim, aflitos, desesperados, aperreados? É porque a gente não acredita nas promessas do Senhor, meus irmãos. Promessa de Deus e realidade vão ser a mesma coisa, porque Deus não deixa nenhuma de suas promessas caírem por terra. Em todas elas nós temos um amém, em todas elas nós temos o sim de Deus, irmãos. Ah, meus irmãos, o nosso problema de medo é porque a gente duvida do Senhor, da palavra dele, irmãos. Nós duvidamos da palavra desse Deus que não pode falhar, irmãos. E ele prometeu que nós vamos de força em força, irmãos. Nós vamos indo de fé em fé, sendo transformados de glória em glória, até entrarmos em Sião. E ele é fiel para cumprir essa promessa, querido. Glória ao Senhor. Em segundo lugar, irmãos, por que eles deveriam ter fé e não medo? Por causa, irmãos, da presença de Jesus. Jesus estava no barco, irmãos. Jesus, ele é o Criador, ele é o sustentador do universo, ele é o todo-poderoso Deus, irmãos. E aquele barco, querido, jamais poderia afundar com Deus dos céus e da terra a bordo dele. Irmãos, Jesus nos prometeu assim: eis que estou convosco alguns dias, os melhores dias, todos os dias. Aleluia. Até quando, irmãos? Desde agora e para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém, amém. Meus irmãos, entendamos isso. O Deus Todo-Poderoso prometeu estar conosco, irmãos. Ele não nos prometeu ausência de tempestades, ele nos prometeu presença. Ele está no barco, querido. Ele não nos prometeu ausência de lutas, irmãos. Ele nos prometeu vitórias seguras. Ele não disse, irmãos, que nós atravessaríamos os vales sozinhos, irmãos. O bom de saber é que ele está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ele não nos prometeu, irmãos, que nós passaríamos apenas por águas calmas. Ele disse: não, vocês também enfrentarão as ondas, passarão pelos rios, passarão pelo fogo, mas eu estarei contigo e as chamas não arderão em ti. Ele é o Deus que está conosco, irmãos. Ele é o Deus que caminha conosco, e quando nós não temos mais força para caminhar, ele é o Deus que nos carrega no colo. Em terceiro lugar, irmãos, por causa da paz, irmãos. O que Jesus estava fazendo naquele barco, irmãos? Dormindo, meus irmãos. Eu pergunto ainda: você acha que Jesus sabia que a tempestade viria? É claro que
ele sabia, ele é o próprio Deus, sabe de todas as coisas. E se sabia, por que o bichinho dormiu, irmãos? Ele dormiu por duas razões. Primeiro, irmãos, porque a Bíblia diz que ele era perfeitamente homem. Estava cansado, dormiu, irmão. Cansado, igual eu estou cansado, que sou assim bom. Mas em segundo lugar, porque ele confiava plenamente no cuidado do Pai. Ele cuidava plenamente, irmãos. Ele estava tranquilo, descansando, porque o Senhor Deus estava cuidando dele. Irmãos, paz é confiança em meio aos problemas. Paz, irmãos, é saber que mesmo que você não esteja no controle, é saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Paz é você saber que a tempestade pode ser maior do que você, mas a tempestade está debaixo da autoridade do Senhor teu Deus. Em quarto lugar, por que eles deveriam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz. Em quarto lugar, irmãos, por causa do poder de Jesus, irmãos. Veja comigo, por favor, irmãos, que Marcos, ele cuidadosamente coloca esse texto dentro de um contexto, onde ressalta-se o poder de Jesus, irmãos. Por exemplo, nesses versos que nós lemos, de 35 a 41, Jesus, ele tem poder sobre o mar e sobre o vento. Ele tem poder sobre as leis da natureza. O universo, irmãos, está debaixo da autoridade do Senhor, e é Ele mesmo quem controla o universo. Mas se você ver no capítulo 5, de 1 a 20, você vai perceber que Jesus, ele tem poder sobre os demônios. Havia um homem gadareno com 6.000 demônios, uma legião, irmãos. E Jesus faz uma viagem depois dessa noite, no meio dessa tempestade do mar agitado, para uma montanha, para um desfiladeiro onde havia um cemitério, e lá havia um homem louco, um homem furioso, um homem que gritava de dia e de noite, um homem nu que se feria com pedras, irmãos. Era um homem que era um tormento para a sociedade, que era descartado pela família. Mas Jesus, irmãos, não existe homem perdido para ele a ponto de não ser salvo. Aleluia. Não existe, queridos, vida irrecuperável para Jesus. Não tem causa irrecuperável para o Senhor. E Jesus faz essa viagem simplesmente para libertar este homem e para fazer dele um missionário para a sua terra. Jesus tem todo o poder. Logo em seguida, irmãos, no verso 21 do 5, você vai perceber que Jesus, ele tem poder sobre as enfermidades, porque chega uma mulher com 12 anos, com hemorragia, impura, não podia frequentar as sinagogas, não podia ter relacionamento com sua família, e ela toca na orla das vestes de Jesus, e ela é curada imediatamente, porque o Senhor tem toda a autoridade sobre as enfermidades também. E aí prossegue o texto dizendo que Jesus entra na casa de Jairo e sua filha está morta, uma menina de 12 anos, e Jesus chega no quarto e diz: Talita cumi, menina, eu te ordeno, levanta essa menina. E aquela menina se levantou com vida, porque o Senhor tem todo o poder e toda a autoridade sobre a morte também. Diga amém. Amém, amém. Mateus diz isso, irmãos, que Jesus tem todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Amém, amém. Deixa eu dizer ainda uma outra coisa para você. A Bíblia conta, irmãos, uma outra história de tempestades. Eu sei que você conhece. Está escrito lá em Mateus 14. Só que naquele outro relato, irmãos, de tempestade, Jesus não estava com Jesus, não estava com os discípulos, estava no monte orando por eles. Quando os discípulos saíram por ordem do Senhor também, no meio do mar, eles enfrentam uma outra tempestade. Eles remam, lutam, se esforçam, e a noite avança, irmãos, e o problema não se resolve. Eles estão ali apavorados. Já era depois das 3 horas da madrugada, na 4ª vigília da noite, irmãos, quando diz a Bíblia, Jesus vem caminhando sobre as ondas ao encontro deles. E eles ficam, irmãos, espantados, aperreados, dizem: é um fantasma. E Jesus diz para eles: tem de bom ânimo, sou eu, filhos. Não se aperreie, não tenha medo.
Você já percebeu, irmãos, que Jesus aqui ele muda a metodologia? Na primeira tempestade, irmãos, Jesus primeiro acalma o mar para depois acalmar os discípulos. Nessa segunda tempestade, Jesus primeiro acalma os discípulos para depois acalmar o mar. Por quê, irmãos? É porque, irmãos, muitas vezes Jesus ele percebe que a tempestade que mais atormenta você não é a tempestade que está fora, circunstâncias, é a tempestade que está aqui dentro. Muitas vezes, irmãos, o seu maior problema não é a circunstância, é o sentimento. E aí eu quero dizer para você que o Senhor, seu Deus, Ele é poderoso tanto para acalmar as tempestades fora, como as tempestades dentro. Ele é tão poderoso para acalmar as ondas, como também acalmar a sua alma. Ele é poderoso para trazer bonança à sua vida, querido. Agora, de que maneira ele chegou aos seus discípulos? Ele veio andando sobre as águas, irmãos. Agora, por que ele veio sobre as águas, irmãos? Porque as águas do mar, as ondas do mar, irmãos, era aquilo que ameaçava os discípulos, conspiravam contra os discípulos, e andando sobre as águas, Jesus estava dizendo: filhos, aquilo que estava sendo maior do que vocês, aquilo que intimida vocês, está literalmente debaixo dos meus pés. Não se aferrei não, meu filho. Amém, amém. Amém. Vamos aí ao versículo 41, irmãos, a última pergunta. Os discípulos, cheios de temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, eu fico imaginando eles todos molhados, porque o barco estava cheio de água, as ondas batiam, respingavam neles, eles estavam ali, tudo com medo, aperreado, e de repente Jesus ordena o vento e o mar, e tudo começa a se aquietar, e as espumas das ondas começam a se espalhar naturalmente, se aquietando, e o barco balançando, foi se acalmando, e eles olhando uns para os outros com medo, um temor, dizendo: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar obedece? Tu sabe quem é este? Meus irmãos, este é aquele que lá na eternidade, meus irmãos, junto com Deus Pai, com Deus Espírito Santo, traçaram um plano maravilhoso, irmãos, eterno. O plano onde você e eu seríamos alvos do amor de Deus. Aleluia. Onde Jesus, irmãos, vestiria pele humana, se encarnaria, nasceria numa manjedoura, cresceria numa carpintaria, morreria numa cruz, mas deixaria o seu trono vazio e retornaria aos céus. Quem é este, irmãos? Este é o Criador do universo, meus irmãos, porque a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quem é este, irmãos? Este é aquele que foi prometido lá no Éden, que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Quem é este? Este é aquele que os patriarcas falaram, aquele de quem os profetas anunciaram. Este, irmãos, é aquele de quem os salmos apresentaram. Esse é o centro das Escrituras, irmãos. Quem é este? Este é o Verbo de Deus, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quem é este, irmãos? Este é aquele que veio ao mundo para fazer o bem, para libertar os oprimidos do diabo. Este é aquele que veio para purificar os leprosos, para curar os paralíticos, para dar vida aos surdos, para ressuscitar aos mortos, irmãos. Este é o eterno Filho de Deus, que amou a mim, que amou você, que derramou o seu sangue na cruz para remir você e para dar a você a vida eterna. Quem é este, irmãos? Este é aquele que ressuscitou dentre os mortos, que, irmãos, está sentado à destra de Deus. Este é aquele que intercede por nós, é aquele que vai voltar em glória e vai vir buscar a sua igreja. Este é o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. Glória a teu nome, Jesus. Aleluia. Meus irmãos, eu quero terminar, irmãos, fazendo a seguinte pergunta: se Deus nos ama, irmãos, por que então nós sofremos tanto? Se Deus nos ama, irmãos,
Por que Ele não nos poupa das tempestades? Se Deus nos ama, irmãos, por que é que o mar não fica sempre quieto e sossegado? E a única resposta que eu encontro, irmãos, nesse texto e no segundo texto da tempestade, é que as maiores lições da vida nós não a aprendemos nos dias de mar calmo, irmãos, mas as grandes lições da vida nós aprendemos nos dias de tempestade. Diz o texto, irmãos, que quando este fato aconteceu e Jesus acalmou o vento e o mar, eles estavam possuídos de grande temor, encantados com a pessoa de Jesus, irmãos. Na segunda tempestade que Jesus acalma, diz o texto, irmãos, que eles adoraram a Jesus, irmãos, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Aleluia. Sabe por que Jesus permite a tempestade, meus irmãos? Não é para nos destruir, não, mas é para que nós fiquemos mais perto do Salvador, para que os olhos das nossas almas, irmãos, percebam o tamanho do grande Deus que nós temos, o Deus que nos salva, o Deus que nos socorre, o Deus que cuida. Por isso, não tenha medo. Jesus, Ele está no mar. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Amém, amém. Eu falei hoje aqui só, mas eu queria que você curvasse sua cabeça um instantezinho, ouvindo essa canção. Ela diz assim: grandes provações tens passado, e em momentos tens chorado, sem ter o que fazer, sem ninguém para conversar, sem poder se levantar e reagir. Quando alguém te fere com palavras e machuca o coração, as lágrimas nos olhos molham o teu rosto e há tanto sofrimento. Sabe o que você pode fazer? Ergue a sua voz e clame ao Senhor, e Ele ouvirá o teu clamor. Pra que temer se Cristo está contigo? Se Ele é teu amigo, pra que se abater? Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Saiba que Jesus te consola, o teu sorriso então renasce ao nascer da alvorada e jamais te deixará. Ergue a sua voz e clame ao Senhor, e Ele ouvirá o teu clamor. Pra que temer se Cristo está contigo? Se Ele é teu amigo, pra que se abater? Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Você é precioso do Senhor, querido. Você não está sozinho. Tudo isso o Senhor permite. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não se preocupe,
Ele sabe o que faz. Confie nele. Lance sobre ele a tua ansiedade. Não tenha medo. Tenha fé. Amém. Eu já estou terminando. Diga graças a Deus. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas eu sou paraibano. Tem uns paraibanos que nem eu, que tem umas orelhinhas mais maiorzinhas um pouquinho, que escuta não um tiquinho de nada. Teve dois, graças a Deus aí, que estavam querendo dizer amém, amém. Tá bom, fantástico, já começou. Meus irmãos, eu quero terminar. Só me dá 2 minutinhos, já está na hora, tá? Pronto. Meus irmãos, durante 5 anos da minha vida eu fui cantor de bandas de forró. Cantei algumas bandas conhecidas, banda Palov, banda Meshville. Por exemplo, em Campina Grande eu fui o cantor principal da banda Meshville. Naquela época gravei uma canção que dizia: Ô Maria, o que é João? Maria, me dá cá esse martelo, esse pedaço de trilho, só você sabe onde tá. Me bote água fria na quartinha, rapadura com farinha de jejum pra jejumar. Eu acho que eu não vou mais cantar essa música não. Não é por causa disso não, irmão. É porque teve 2 irmãos hoje. Tava só assim. É mesmo? Misericórdia. Eu passei por outras bandas, banda Magia, banda Palov, e vim parar aqui no Recife para ser um dos cantores da banda Avelóis. Naquela época, gravei uma canção na banda Avelóis que se tornou conhecida, que dizia assim: como é que você foi embora, sem dizer pelo menos adeus? Pela graça do meu Salvador Jesus Cristo, eu cantei para a banda Avelóis, balançando a mão e dizendo para eles assim: adeus. Diga amém, igreja, foi assim. Amém. Meus irmãos, naquela época o meu sonho era ser o cantor da banda Mastruz com Leite. Um dia recebi um convite para ir para a banda Cavalo de Pau, e a pessoa que estava me convidando dizia que se eu estivesse em Cavalo de Pau, praticamente estaria em Mastruz com Leite, no mesmo grupo de Manuel Gurgel. Eu me lembro também que naquela mesma época, minha esposa, Gerlândia, ela não era católica, ela não era espírita, não era evangélica, mas ela costumava sempre andar com a Bíblia na bolsa. Um dia, ela me vendo angustiado, ela me entregou a Bíblia, me dizendo: amor, ela chama eu de amor. Ô glória! Ela disse: amor, esse livro vai te ajudar a tomar a decisão, Senhor. Ela nem sabia o que estava fazendo. O fato é que, trancado no quarto, irmãos, eu comecei a fazer uma coisa que eu não aconselho você a fazer. Pela misericórdia de Deus, irmãos, eu fiz algo uma vez. Um amigo me disse que fazia isso, e ele dizia: não, comigo Jesus só fala no mistério. Digo, tá certo. Ele dizia: comigo é assim, amigo. Eu fecho os olhos, boto o dedo dentro da Bíblia, abro e Jesus fala comigo. Eu digo: vai, bichinho. Um dia ele me encontrou e disse: Maiadei, não deu certo não. Um dia eu peguei errado. Um dia eu fechei os olhos, botei o dedo, quando eu abri estava lá escrito: e foi Judas que se enforcou. Aí ele disse: não foi de Deus não. Aí ele disse que: não, Jesus, fala comigo direito agora, amém. Disse que quando botou o dedo, que abriu os olhos e que olhou, irmãos, lá estava a frase confirmando, dizendo: vai tu e faz o mesmo. Trancado num quarto, irmãos, eu queria que o Senhor, e eu pedi a Deus para que Ele me respondesse, para que Ele me desse direção do caminho que eu deveria seguir. A verdade, irmãos, que apesar do bom cachê, do salário que eu tinha, do sucesso que a banda fazia na época, apesar de tudo isso, eu sei que era um lugar onde qualquer músico sonharia estar, mas eu não era feliz, irmãos. Dentro de mim havia um vazio que só cabia, de fato, o Senhor Jesus. Eu me lembro que folheando, eu abri com os olhos fechados, eu fiz isso mesmo, sem entendimento, disse: Senhor, fale comigo, amém. Quando eu abri os olhos, irmãos, estava escrito lá em Mateus capítulo 16, no versículo 26, a palavra do Senhor diz assim: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Eu não entendi o que estava dizendo aquela palavra. Fechei a Bíblia de novo, fechei os olhos e disse: Senhor, fale de modo que eu entenda. E aí abri, fechei, botei os olhos, e lá foi aquele negócio todo. Quando eu abri os olhos, irmãos, lá estava escrito, João capítulo 6, o versículo 27, diz assim: trabalhai
não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai o selou. Aleluia. Irmãos, eu senti que o Senhor me chamava naquele momento. E eu e minha família, eu e minha esposa, na época nós não tínhamos filhas, nós temos duas. Nós tomamos a decisão em Cristo Jesus. O Senhor colocou nos meus lábios um novo cântico. E hoje, pela graça de Deus, vem de Deus. Aquilo que faço pelas ruas, nas praças, nas feiras. Tem gente que convida até para cantar no cemitério. Dia de finado, está lá um bocado de gente querendo morrer. E eu cantando para os povos reviver, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, amém. Eu já estou terminando e canto essa última canção. E ela diz assim. Vamos. Deixa eu achar. 2000. Achei. Agora. Pronto. Diga graças a Deus. Amém, amém. Essa é uma cantiga bem paraibana. Eu gostaria que você prestasse atenção à letra. Perdi muito tempo cantando no mundo, levando milhares de vidas ao erro. Pelas madrugadas sombrias, o que eu fazia não agradava a Deus. Olha só, agora sou um novo homem e o meu louvor jamais terá fim. De Cristo carrego as marcas, já não vivo eu, Cristo é quem vive em mim. Amém, amém. Sou de Deus, sou da luz, eu sou de Jesus, minha vida é dele, eu vivo pra ele, nunca mais solidão, ele cuida de mim. Obrigado, Senhor, e vai ser sempre assim, Jesus e eu e Jesus, até o fim. Ah, meus irmãos, como tem sido maravilhosa a caminhada com o Senhor Jesus. E o bom de tudo, irmãos, é que brevemente o Senhor virá. Ele virá com o seu séquito de anjos para buscar uma igreja remida, lavada pelo seu sangue. Entregue a sua vida ao Senhor, confie nele. Perdi muito tempo cantando no mundo, levando milhares de vidas ao erro. Pelas madrugadas sombrias, o que eu fazia não agradava a Deus. Agora sou um novo homem e o meu louvor jamais terá fim. De Cristo carrego as marcas, já não vivo eu, Cristo é quem vive em mim. Amém, amém. Sou de Deus, sou da luz, eu sou de Jesus, minha vida é dele, eu vivo pra ele, nunca mais solidão, ele cuida de mim, e vai ser sempre assim, Jesus e eu e Jesus. Sou de Deus, sou da luz, sou de Deus, sou da luz, eu sou de Jesus, minha vida é dele, eu vivo pra ele, nunca mais solidão, ele cuida de mim. Obrigado, Senhor, e vai ser sempre assim, Jesus e eu. E se você quiser também nesta noite, Jesus e você até o fim. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o pastor. Obrigado, irmãos, pelo privilégio de ter estado aqui com vocês. Amém, amém. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor.